Olá amigos, aqui é o professor Weber Risse, eu sou professor de odontologia na Unesp de Araraquara. Estou aqui no canal do Telegram do meu amigo Rogério Marcondes para falar um pouquinho sobre resinas compostas nesta mini aula que vai te ajudar a entender algumas propriedades muito importantes para você clínico. As resinas compostas são materiais muito fantásticos porque elas têm versatilidade, apresentam resistência adequada para o uso universal e elas demandam um conhecimento que, uma vez o clínico, o operador, tendo esse conhecimento, ele consegue com maior cuidado e com maior acuidade resolver diversos casos dentro do escopo de casos que nós temos nas nossas clínicas. Você está vendo aí um exemplo de uma restauração ou de algumas restaurações feitas com resina composta, neste caso clínico aí. Quando você olha esta versatilidade em cima de perdas estruturais, como foi o caso dessas 3 classes 4, você percebe que a resina alia função e estética de modo muito natural e muito adequado. Outro caso para você perceber o poder que a resina composta tem, aonde esta resina pode passar desapercebida mesmo numa construção muito dificultada, seja para ceramistas, seja para clínicos. Quando você domina o material, quando você tem conhecimento desse material, não só na beleza ou na estética, que é um fator importante, mas também na funcionalidade, você tem bons resultados, mesmo em casos unitários de grandes fraturas, como era este caso. E até mesmo, hoje nós temos percebido como a resina composta pode ser utilizada até de forma muito mais eclética, de uma forma que compreenda até casos aparentemente mais complexos, onde em grandes reabilitações ela teria também um papel preponderante em fazer o que muitas vezes pode ser até uma restauração transicional e aí te ajudar a fazer um diagnóstico de uma nova oclusão, de um novo rearranjo do sistema estomatognático. Esse é o poder da resina composta e nós sabemos que ela funciona muito bem quando bem trabalhada, quando bem dominada. Claro que isso não a faz um material para competir com as cerâmicas. Ela é um material a mais no arsenal do clínico para que ele possa tomar uma decisão adequada entre resinas e cerâmicas. Cerâmicas têm o seu papel, são fundamentais em diversos casos clínicos, como esse que você está vendo aí, de grandes perdas estruturais, de trincas, de fraturas pós-trauma associado a uma implantodontia e, sem dúvida, uma cerâmica executada por um excelente técnico em parceria com um clínico pode ser um dos materiais mais naturais e longevos que nós temos no nosso arsenal hoje. Então você tem que aprender a dominar a ciência dos materiais, a conhecer a ciência dos materiais e assim fazer uma boa escolha que visa o bem-estar do seu paciente. Quando nós falamos em longevidade, especialmente no caso de resinas compostas, esse é um artigo de um grupo de professores brasileiros, um excelente artigo que fala de alguns possíveis fatores, como material, como dente, como paciente, mas ele aponta que o processo ele é totalmente definido pelo operador, ou seja, a resina é operador dependente. Isso significa que os outros 3 itens não têm influência alguma? Não, um operador ele não deve ser só treinado. Um operador que faz a diferença, como o artigo mostrou, na execução de uma resina composta, ele não é só uma pessoa treinada com habilidade, ele é uma pessoa que tem conhecimento de causa. Ele sabe o que ele está escolhendo, ele sabe o processo técnico, ele sabe a base científica que está por trás daquilo que ele está executando. E é isso que um operador precisa. O operador não é simplesmente dizer nada mais significa na longevidade a não ser ele, mas um operador destreinado não tem também o menor aproveitamento no sucesso de uma restauração. Portanto, o operador é o fator importante porque nele se concentra cérebro, conhecimento, ciência, técnica e habilidade manual, aonde ele vai executar os seus trabalhos. E é isso que a gente quer prover para você nessa pequena aula, mostrando conhecimento que pode influenciar na sua atitude como operador diante de resinas compostas. Nós temos a falsa impressão de que
Sempre deveríamos buscar coisas fortes, algo que não quebre, algo que seja extremamente forte, seguro, e nós muitas vezes olhamos para a restauração e para o material restaurador como o nosso seguro, a nossa segurança. Eu queria levar você a uma analogia. São dois carros fabricados pela mesma empresa, um na década de 50, em 1959, a Chevrolet tem aí o Bel Air na sua produção, e em 2009, você tem o Malibu. Dois carros da mesma empresa em épocas diferentes. Se você perguntar qual dos dois carros é mais forte em construção, muitas das pessoas que conviveram com os dois carros vão dizer o Bel Air, um carro de 1959, com um chassi, com uma estrutura forte, rígida. Você podia subir em cima desse capô que ele não deformava. Se você subir no capô de um Malibu, provavelmente só com o seu peso ele se deforma. E nós olhamos essas duas situações e pensamos, e se eu estivesse dentro de um carro desse ao longo de uma estrada e sofresse um acidente? Não seria melhor estar no carro mais forte, no carro que parece uma caixa forte com toda essa estrutura? Eu quero mostrar para você um crash test desses dois carros para você ver o que acontece. Acompanhe na tela essa batida de frente, onde você tem a ação da energia sendo absorvida pelo Bel Air e pelo Malibu. Vamos ver essa imagem também numa câmera vista por cima, para que nós possamos entender o processo que está acontecendo nesta absorção de energia quando ocorre uma batida, uma pancada entre esses dois veículos. Perceba a deformação rápida do capô do Malibu em relação ao Bel Air. Quando os engenheiros de segurança que tinham colocado sensores nos bonecos que estavam dentro do carro analisaram os dados, eles chegaram à seguinte conclusão após o crash test. Se você estivesse no Malibu, você teria sofrido uma pequena injúria no joelho. Mas se você estivesse dentro do Bel Air, teria sofrido morte instantânea. Será que o mais forte, numa situação de compreendimento, de revestimento, ele é sempre a melhor opção? Porque quando você tem essa situação, você está pensando na parte que faz o envolvimento material, mas você está pensando na parte viva, você está pensando na estrutura viva. Aqui cabe uma ressalva. Quando nós estudamos esse processo, e muito desse processo nós recebemos a influência do professor Silas Duarte, que era professor na nossa universidade, hoje um grande expoente, um professor excepcional nos Estados Unidos. Ele sempre nos trouxe a ideia de entender a natureza, de entender o processo. Tanto é que hoje a gente mantém uma linha de bioinspiração na nossa universidade, onde você pode ver aí alguns achados dessa linha de estudo, onde em 2013 nós fizemos essa foto com microscopia de 2 fótons, conseguindo analisar em profundidade a junção amelo-dentinária, e você consegue ver nesta foto dentina e esmalte, e você percebe que a dentina projeta fusos dentro do esmalte e faz ali uma projeção que é travada desde a odontogênese dentro do esmalte. Isso é uma adesão feita por 2 tecidos e que se mantém estável ao longo da vida. Perceba se ela não tem uma similaridade de macroforma com as nossas camadas híbridas, com os nossos tags, com essa projeção que sai de um material para outro e cria-se uma zona de interdifusão, uma zona onde ocorre esse imbricamento. E este conjunto, onde você tem um material como o esmalte, um material que é extremamente frágil, mas que neste conjunto cria-se uma resistência muito interessante para o elemento dentário natural. Esta adesão acontece no dente natural, que você pode imitar, como diz o professor Pascal Magni, nesse biomimetismo da junção amelo-dentinária através do procedimento adesivo. Esta adesão confere às nossas próteses, mesmo com materiais aparentemente não tão resistentes, resultados mais adequados para a funcionalidade dentária. Veja esse estudo, um estudo
antigo, onde este autor, Stokes, analisou coroas que foram feitas e cimentadas versus próteses aderidas. As coroas receberam falhas catastróficas aos testes mecânicos, quando as aderidas tinham falhas mais reparáveis. Veja essas imagens retiradas do nosso acervo pessoal, onde você tem aí uma Onley que depois de 9 anos, uma Onley de compósito, sofreu uma falha reparável, comparada com esta fratura que ocorreu num bloco de ouro depois de 25 anos. Você pode falar 25 vezes 9, 10 anos, 25 anos. Mas aqui você tem uma falha catastrófica versus uma falha reparável. Quem você está priorizando? Você está priorizando a sua restauração, a longevidade dela ou a longevidade do elemento dentário? Quando trabalhamos com materiais que absorvem impacto, nós estamos trabalhando com a longevidade do elemento dentário, da parte viva. E é isso que a gente precisa entender. Dessa forma, nós devemos então só escolher materiais altamente macios? Não. Existe a necessidade de um equilíbrio entre esta resistência e esta elasticidade. E isso é refletido muitas vezes em materiais dentários na propriedade mais importante que nós temos quando um material entra em função, que é a sua tenacidade. O que é tenacidade? É a característica que um material tem de resistir à propagação de trincas. Quando nós analisamos à luz da literatura essas particularidades da dentina e do esmalte, você está vendo aí detalhes da dentina e do esmalte em relação à elasticidade, em relação à dureza, em relação à resistência flexural. Nós pegamos esses espécimes, analisamos no nosso laboratório, como também analisamos materiais cerâmicos e materiais resinosos. E o que nós obtivemos? Estes resultados comparativos, aqui relacionado à elasticidade, dureza e relacionada à resistência à flexão. Perceba que quando nós olhamos dentina e esmalte separadamente, naturais, e comparamos isso com cerâmicas e compósitos, aparentemente nós temos a ideia de que compósitos se assemelham à dentina, cerâmicas se assemelham ao esmalte, o que é uma aparente tendência, sim. Porém, se você olhar os resultados de uma resina composta, ela não é praticamente uma dentina no seu biomimetismo, mas ela estaria entre um intermediário entre dentina e cerâmica. Isso faz dos materiais compósitos um material espetacular para uso pelas suas propriedades de forma mais universal, podendo ser um substituto híbrido para dentina e para esmalte que se perdeu. Claro que, voltando ao começo da aula, com o bom senso do operador, saber escolher para que caso aplicar os seus materiais, sejam eles compósitos ou cerâmicos. E por que os compósitos têm essa enorme facilidade em relação à sua resistência, em relação à sua especificidade? Olha esse slide fornecido a mim gentilmente pelo professor Cork Wilhite. Ele fez um compêndio onde ele buscou esta característica chamada tenacidade na literatura para poder descobrir qual era a informação de tenacidade de diferentes materiais dentários. Olha que resultado interessante. O mínimo que ele encontrou de tenacidade para a resina, nesse fator 1.02 e o máximo 2.3. Quando comparado à cerâmica feldspática, mínimo 0.9, o máximo 2.1, perceba que na tenacidade, cerâmica feldspática e compósitos trabalham exatamente iguais. E quando nós olhamos materiais como, por exemplo, zircônia entre 1.72 e 2.22, nós percebemos que existem resinas compostas que podem se comportar como zircônia em relação à tenacidade. Mas a grande diferença desses materiais é justamente aquela linha, aquele fator que eu mostrei naquela microscopia de 2 fótons. Zircônia não te permite adesão. Resina composta e cerâmica feldspática, sim. Então a adesão é um fator importante, além só de eu analisar a tenacidade, sem dúvida. Quando eu estou com material aderido, eu tenho compartilhamento de carga e não transferência pura de carga. O amálgama ele não era aderido à estrutura dentária, portanto ele fazia transferência
pura de carga. E essa transferência pura de carga levava à fadiga da estrutura que o circundava, no caso a dentina e o esmalte. Quando eu tenho uma cerâmica feldspática especialmente, quando eu tenho uma resina composta, pela sua adesão, elas compartilham carga. Então você tem aí dados muito interessantes do professor Cork Wilhite, mas este dado para mim é o que mais me chama a atenção, que é justamente a resistência à abrasão de dentes posteriores ao longo da vida, num compêndio também do professor Cork Wilhite, comparado com resinas compostas. Veja só, um esmalte desgasta em média 30 micrômetros ano. E este desgaste ele deve ser homogêneo ao longo da vida. Quando nós analisamos compósitos, desde estudos antigos da década de 80, nós percebemos que eles já eram materiais que trabalhavam com o mesmo nível de abrasividade, aproximadamente de 16 até 50 micrômetros por ano. Mesmo nos estudos aí de 17 anos, você vê uma média de desgaste de 16 micrômetros por ano. Esse estudo, essas análises, que não são novas, nos levaram, desde 2006, a colocar nos nossos currículos, lá da universidade, aonde nós ministramos aulas, que dentes posteriores deveriam ser executados em primazia com cerômeros ou com materiais que fossem híbridos no sentido de compósitos. E desde aquela época nós fazíamos essa divisão. Todos os alunos que estão com a gente e que acompanham este currículo sabem de como nós enfocávamos o uso dos cerômeros no setor posterior e cerâmicas ou resinas, dependendo da situação, no setor anterior. Esta é uma característica importante que alia tenacidade e abrasividade. E desta forma, este conceito se perpetuou e muita gente trabalha hoje com este conceito que divide esta indicação, mas que a coloca de forma muito conscienciosa, de maneira a extrair o melhor de cada material. É através deste conceito, desta situação, que nós podemos entender longevidade. Então, eu não vou usar resinas compostas no setor anterior? Sim, existem indicações, mas olha esse caso que interessante. Esse foi um caso que nós fizemos há muitos anos atrás, justamente para enfatizar essa questão não só de operação do operador, mas da escolha do material, da preservação, onde os dois centrais foram feitos em forma de faceta com resinas compostas e os laterais em cerâmica feldspática. Acompanhe que, nesse ponto inicial, ambos parecem muito bem, tem brilho, tem uma adaptação, tem estética, mas quando nós vamos acompanhando o processo, se você fez escolhas adequadas, dê uma olhada nesse resultado de acompanhamento de 7 anos. Os laterais são cerâmicas, as resinas estão ao centro. Claro que você vê uma estruturação melhor das cerâmicas feldspáticas ao longo de 7 anos, mas você vai dizer que esses 7 anos foram tão ruins assim para a resina composta? Essa resina teve uma pequena perda de formato de borda, mas mantém a sua característica, talvez aí uma pequena perda estrutural, mas mantém-se um brilho adequado, onde um repolimento manteria ela ainda funcional. Conhecer a ciência dos materiais é extremamente importante para não usar só métodos. Não é só olhar técnicas ou vídeos e falar, deixa eu ver que técnica que usa e vou reproduzir. Um clínico que não tem bases sólidas em ciência, ele não é autônomo na sua gestão clínica, ele não é autônomo no seu processo de operação. Por isso que esse operador dependente que eu citei lá no começo da aula precisa estar muito bem embasado. O que nós podemos entender em relação à composição de resinas compostas? Existe uma composição básica, matriz orgânica, matriz inorgânica e agente de união. E quando nós olhamos em média, quem são esses materiais? Quartzo, vidro, sílica, zircônia, isso são os componentes da matriz inorgânica ou da carga. O silano é o nosso agente de união. E a matriz orgânica, normalmente bis-GMA, bis-EMA, UDMA, TEG-DMA, esses materiais são conjugados, por isso o nome compostos, e esses materiais conjugados geram duas fases, como o que você está vendo aí. Lá à esquerda você vê uma partícula com revestimento de silano, e aqui mais abaixo à direita você vê essas partículas imersas nessa massa orgânica.
Isto é a configuração de um compósito. Como a matriz orgânica tem uma certa influência, mas ela é mais homogênea, a classificação de resinas é dado basicamente pela carga. Forma, tamanho, quantidade podem variar muito dentro de uma mesma área. Isso faz com que a carga modifique significativamente a característica dos materiais, especialmente em relação ao tamanho dessa carga. E esta classificação é definida justamente pelo tamanho de cargas. Uma classificação que vem do professor Jack Ferricane, onde ele mostra que você tem resinas que eram resinas as primeiras confeccionadas com partículas extremamente grandes, e ele chamou isso de macropartículas, partículas grandes e puras. Depois vieram as micropartículas, novamente partículas puras, mas partículas bem menores. E nós chegamos à era da nanotecnologia com partículas nanométricas também homogêneas. Aqui você tem 3 classes de materiais com tamanhos homogêneos: macro, micro e nano. Porém, a ciência misturou partículas, triturou um pouco mais essa macro, transformou em partículas médias, misturou com partículas micro, depois misturou com partículas nanos e criaram as classes híbridas de mescla. E nessas classes, a primeira que surgiu foi a microhíbrida. Ainda fora da nanotecnologia, misturou-se partículas medianas com partículas pequenas, partículas micro, e criou-se a microhíbrida, até que veio as nanohíbridas com a nanotecnologia. Quando nós olhamos esse cenário, nós entendemos que o comportamento dessas resinas se torna muito previsível dentro de algumas classes. Macropartícula é muito previsível, micropartícula é previsível, nanopartícula é previsível. Você pode mudar marcas e pequenas variações ocorrerão, mas quando nós vamos para os híbridos, essas variações já começam a ser um pouco mais consistentes entre as marcas. Na microhíbrida ainda se mantém uma certa homogeneidade, mas nas nanohíbridas nós estamos diante da maior dificuldade de análise de comportamento. Por quê? Perceba que eu fiz ali 2 gráficos, um em cima e um embaixo, onde essa nanohíbrida pode ser constituída, por exemplo, por partículas médias, micro e nano. E a de baixo, partículas micro e nano. Ambas serão consideradas nanohíbridas, mas concorda comigo que a de cima teria um comportamento mais próximo de uma microhíbrida, enquanto a de baixo teria um comportamento mais próximo de uma microparticulada. Portanto, dizer que as nanohíbridas são uma classe previsível, isso é uma inverdade. E hoje, na atualidade, a maioria dos nossos compósitos são nanohíbridos. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com essa classe. Nós devemos conhecer a miúde quem são as resinas com partículas maiores e partículas menores. Veja aqui algumas marcas comerciais. Resinas de macropartícula ainda são usadas hoje para núcleos de preenchimento, as chamadas core. Você tem ali 3 opções comerciais. Microparticuladas, também algumas opções, nanoparticuladas, microhíbridas, as resinas clássicas da década de 90 e algumas nanohíbridas. Grandioso é uma nanohíbrida de alta resistência, partículas maiores. Se você pegar, por exemplo, uma Harmonize, uma resina com partículas menores de menor resistência. Então, esse conhecimento é muito importante para você, clínico, na hora de selecionar suas resinas. E como é que isso influencia na tenacidade? A energia necessária para romper entre as partículas vai variar de acordo com esse tamanho e até mesmo com a forma. Quando eu tenho microparticuladas como Durafil, nanoparticuladas como o Z350 ou nanohíbridas de alta resistência como a Grandioso, nós vamos ter a energia passando entre as partículas e quanto menor, mais fácil é o desvio. Isso é tenacidade. Já nos nanoparticulados, Z350, você tem os clusters, mas que com o tempo se degeneram e também isso gera uma perda agressiva de resistência, enquanto que nas nanohíbridas com partículas maiores, o caminho se torna mais difícil. Então a energia precisa ser maior. Então uma pequena energia fratura uma microparticulada, uma pequena energia fratura uma nanoparticulada, mas mesmo uma média grande energia tem dificuldade de fraturar uma nanohíbrida de partículas maiores ou a microhíbrida, as resinas clássicas da década de 90. Se você quer conhecer mais sobre esses detalhes, quero deixar aqui alguns contatos. Você tem aí meus contatos tanto do site, do Instagram, do Facebook,
do nosso canal no Telegram, para que você, gostando desse assunto, possa pegar ali materiais que a gente fornece através de conhecimento gratuito em profundidade e possa melhorar a sua prática clínica. Eu espero que você tenha gostado desse conhecimento, compreendido que o operador ele é o nosso regente do processo, mas ele precisa ser um profundo conhecedor de materiais dentários e é aí que o conhecimento pode transformar o seu resultado clínico. Um forte abraço e que Deus abençoe você.